E o nosso canal, Portal Doctor TV, tem o prazer de receber Dr. Enrico Ioriati. Ele é neurocirurgião e conversa com a gente a respeito de problemas de coluna, quarentena e home office. Quer dizer, os problemas que acontecem em função dessa pandemia, não é, gente? Então, você já se inscreveu no canal? Não? Então vai lá, se inscreve no canal e acompanhe que está muito bom. Problemas de coluna e quarentena. Hoje a gente conversa com o Dr. Enrico Ioriati. Obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigado, Sheila, mais uma vez pelo canal. convite de estar aqui. Doutor, são muitos os problemas que acontecem agora por causa dessa fase, né, da pandemia, da quarentena. Como é que está isso? Isso, com certeza. A gente notou aí um volume muito grande no consultório de pessoas que ou já tinham problemas de coluna e estavam relativamente compensadas, ou que eventualmente não tinham e passaram a ter por conta de estarem mais paradas, das mudanças de rotina aí no dia a dia, principalmente as rotinas diárias, como as rotinas de vida no trabalho também. Então, mas vamos tentar então fazer uma divisão assim dessas áreas mais afetadas. Qual, na sua opinião, seria a área da coluna que está sendo mais afetada com esse tipo de postura da quarentena? Então, na verdade, todo o nosso sistema esquelético acaba sofrendo com os maus hábitos do dia a dia. Então, como muitas pessoas saíram um pouco das rotinas de trabalho, rotinas de exercício, rotinas de academia, passando muito tempo agora na frente do computador, videoconferências, celular o tempo todo, e no dia a dia, em casa, essa mudança de rotina, a pessoa muitas vezes acaba não prestando atenção nisso, muitos problemas começaram a acontecer, não só de coluna, mas outros problemas também, tendinites, bursites, problemas de quadril, mas realmente a coluna realmente é a porção mais afetada e a gente pode ter acometimento em todos os setores da coluna, tanto na região cervical quanto na região lombar, também menos frequente um pouco na região torácica, que é a porção mais rígida que a gente tem na coluna, mas todas as porções podem ser afetadas em decorrência de maus hábitos, sim. Então, doutor, vamos começar falando do problema da cervical, porque é uma situação bastante delicada, né? Tem pessoas que nunca tiveram problema na cervical e agora estão apresentando. Quais são os hábitos ligados aos problemas da cervical? Então, é muito frequente o uso de monitores abaixo da linha dos olhos, então muitas vezes a pessoa fica com a cabeça fletida o tempo todo para ter uma linha de horizonte, então é muito importante sempre o monitor estar sempre na linha dos olhos, com a postura bastante ereta, né, com a coluna como um todo. Uso de celulares também, em mensagens, WhatsApp, redes sociais, que muitas vezes a pessoa fica com o pescoço abaixado. E a gente sabe que numa pessoa normal, a nossa cabeça pesa em média 6 quilos. Então, quando a gente faz uma flexão de 60 graus do pescoço para baixo, a nossa coluna passa a ter um peso equivalente a 27 quilos. Então, todas as nossas articulações, o nosso sistema ósseo, ligamentos, tendões, etc., eles dependem muito de movimento para serem lubrificados, para se ter uma saúde das cartilagens e tendões. Então, quando a gente fica parado muito tempo numa mesma posição, além de exercer uma pressão sobre essas estruturas, a falta de movimento faz com que essas estruturas se degenerem precocemente. Isso pode ser causas tanto de dores musculares ou, em casos mais graves, podem trazer alguma compressão de nervo, alguma compressão de medula ou uma dor mais secundária à artrite, artrose das articulações da coluna. Então, né, artrite, artrose realmente pode acontecer nessas áreas em função também, startando esse problema a partir da postura, né, do problema postural. Doutor, o senhor observa alguma variação nas faixas etárias em relação às áreas da coluna afetadas? Então, eu costumo dizer que coluna, eu sempre digo isso para os pacientes, coluna é igual carro. Né? O nosso sistema esquelético no geral é um sistema mecânico. Então, se você deixar um carro parado, independente da idade, parado na garagem, ele vai sofrer degradação e vai estragar. Se você usar ele de forma errônea também, mesmo que ele seja novo e próprio, adaptado para aquilo que você está fazendo, ele também pode sofrer um desgaste.
Então, sempre o meio termo, o uso adequado das nossas juntas e articulações, assim como o uso adequado de um veículo, pode prolongar a vida. Então, independe muito da idade. A gente hoje vê no consultório pacientes adolescentes com problemas de coluna, até crianças, às vezes, mas principalmente também nos idosos. É claro que um carro com mais anos de uso, ele tem uma propensão maior a ter algum tipo de problema. Agora, também um carro novo, que não é usado de uma forma adequada, ele também pode vir a ter problema. Novos problemas acontecem, né, doutor? Então, no caso das crianças e do celular, que hoje em dia, se tem uma coisa que está sendo muito difícil de gerenciar, é o hábito que cresceu muito do celular, dos joguinhos. E as crianças realmente ficam, né, com a cabeça baixa. Isso é um problema, né, doutor? Sim, a curto prazo pode até parecer que não, porque as crianças elas têm uma quantidade de colágeno, uma quantidade de tecido elástico no organismo e de hidratação das articulações do disco muito maior do que nos pacientes idosos. Mas isso a longo prazo, que essa geração agora vem experimentando aí, muito possivelmente essa geração vai experimentar problemas precoces de coluna. Pode acontecer ao longo da vida, né? De começar a apresentar novos problemas. Vem aí uma geração nova de situações a se ter atenção, até porque os hábitos mudaram, né? Sim. E a mesma coisa, assim, a gente nunca vai saber, a gente sabe que hoje em dia o fator genético de desgaste, cada pessoa vai ter um envelhecimento mais precoce que a outra, e o que vai determinar isso é a nossa predisposição genética, mas também os maus hábitos. Então, a gente nunca sabe quando a pessoa vai ter ou não essa predisposição genética, mas um hábito ruim, né, de vida ruim, associado a uma genética também que não é favorável, pode predispor a problemas sérios ou no presente, ou talvez num médio e longo prazo. Doutor, as dores começam, né? Você começa a utilizar, tem um mau hábito por causa de toda essa situação de ficar em casa, de trabalhar em casa, porque é tudo muito novo, né? Você acaba trabalhando muito do sofá, se deita de qualquer jeito e tal. E aí as dores começam. Qual é o momento que se deve ter atenção de buscar ajuda? Porque fica aquela dúvida, né? Se é só corrigir a postura ou se tem realmente que fazer uma consulta médica. Então, toda dor que persiste por mais de pelo menos umas 2 semanas, uma dor recorrente, persistente, ou uma dor crônica que vem e vai e tem esse caráter recorrente, ele precisa de uma atenção médica sempre. O mais importante é a gente sempre determinar a causa do problema. Porque, como eu falei, existem outras doenças, existem doenças genéticas, existem doenças reumatológicas, que são doenças do sistema imune, do sistema sanguíneo, que podem estar associadas a isso, e problemas na coluna. E sempre que a pessoa também tiver uma manifestação, uma dor que irradia para o ciático, uma dormência, uma fraqueza, em casos mais graves até dificuldade para fazer xixi ou as necessidades de evacuação, são sempre casos mais urgentes que sempre necessitam da ajuda de um médico. O mais importante é sempre a gente saber a causa precocemente para que a gente consiga adotar medidas preventivas para que o problema não se agrave e que eventualmente às vezes precisa de alguma intervenção, algum procedimento. E uma vez que diferentemente do carro que eu citei há pouco, né, que às vezes pode ter conserto, você pode trocar um pneu ou trocar o amortecedor, o nosso corpo, uma vez que ele sofreu uma degradação, praticamente já não tem volta e a gente tem que tentar estabilizar o problema no ponto que ele se encontra para prevenir complicações futuras. No caso da doença autoimune, quando ela está estabelecida, então aí não consegue mais retomar 100%, né? Você volta. Muitas vezes sim, Sheila. Hoje, assim, o tratamento de muitas doenças autoimunes mudou muito, né? Porque hoje em dia, com imunogenética, novas medicações, com menos efeitos colaterais, a gente consegue controlar as doenças. O que a gente não consegue controlar é uma vez que uma inflamação, seja ela por uma doença autoimune, ou seja ela por um mau hábito, por exemplo, o hábito de fumar, uma má postura, o sedentarismo, etc., e que instalou um problema já na articulação, uma artrose, essa artrose, infelizmente, ela já não tem mais retorno. Então, doutor, aí a pessoa está lá em casa, às vezes, num momento em que, por alguma razão,
até em função da pandemia, em muitos momentos as pessoas ficavam muito em casa, não podiam nem sair, se preocupavam às vezes de estar nos hospitais. Precisa tomar uma medicação. Como é que fica essa relação de medicação? Porque a automedicação é sempre uma preocupação, não é? Isso, eu sempre costumo dizer que assim, problema de coluna todo mundo trata, né? Todo mundo diagnostica, e esse é um grande problema que por isso que muitas vezes os pacientes chegam para o especialista já nas formas graves. Né? Muitas pessoas acham que se procurar um especialista, um neurocirurgião ou um cirurgião de coluna, está indo lá porque a gente vai fazer algum procedimento, alguma cirurgia. E não. Na verdade, esse hábito de se automedicar, esse hábito de se autotratar, muitas vezes pode fazer perpetuar o problema, que ele continue de forma crônica e recorrente, e aí sim evoluir para um problema mais grave. Então, sempre é aconselhável, qualquer dor, né, procurar um especialista para que a gente, através de uma história clínica bem detalhada, um exame clínico e eventualmente até exames complementares, a gente consiga saber a causa do problema e poder estar tratando sempre de forma preventiva antes que aconteça alguma complicação mais séria. Então, doutor, vamos voltar um pouquinho na questão da postura, né? O senhor estava falando do uso do computador. Então, o senhor observa que o mais comum e recorrente são os erros na utilização do celular e do computador, seria isso? Sim. E dessa questão de se trabalhar muitas vezes na cama, ficar muito tempo deitado, tem alguma relação também? Olha, toda postura, na verdade, ela não deve ser... O grande problema não é a má postura, é a manutenção da má postura. Então, por exemplo, se você ficar sentado por mais do que 30, 40 minutos na mesma posição, sem se movimentar, a hidratação e a pressão sobre as articulações, ela vai desencadear um processo inflamatório. Então, qual é a melhor postura? Aqui é trocada constantemente. Né? É claro que, assim, para a pessoa que trabalha o tempo todo sentada na frente de um computador, tem que ter uma cadeira adequada, onde se tem um bom apoio que preserve a lordose da lombar, que é a nossa curvatura. Então, a nossa coluna ela tem que funcionar como se fosse uma mola. Então, se ela fica mais jogada para frente e sem um apoio, toda a distribuição de peso vai ser sobre os nossos discos vertebrais. Então, tem que ter um bom apoio lombar. As pessoas sempre esquecem do apoio dos pés, manter os pés sempre apoiados e nessa posição. Um apoio para os braços, na altura próxima dos ombros e cotovelos, para que ele não fique nem muito alto nem muito baixo. Sem apoios aqui, porque a gente tem que lembrar que passam tendões, nervos aqui para o braço, então esse apoio constante aqui, ele pode trazer outros problemas, como o túnel do carpo, tendinites, outros problemas. E a questão do monitor, que tem que ficar na linha do horizonte. Mas é importante, pelo menos de 10 a 20% do tempo, se a pessoa trabalha sentada, ela fique 10 a 20% desse tempo em pé. Então, a cada 40 minutos, uma hora, a pessoa levantar um pouco, fazer algum tipo de alongamento. E também é importante lembrar o seguinte, você trabalha em casa, hoje em dia muita gente está em home office, organiza a sua estação de trabalho, faz como a orientação do doutor, busca uma cadeira confortável, se organize na direção disso, não é tentar ajeitar, porque a saúde é muito importante, a prevenção também. Doutor, vamos falar rapidamente então a respeito dos exercícios físicos. Muitas pessoas não conseguem fazer exercícios físicos porque aquele tempo todo em casa, então acumula, né, família, filhos, às vezes fica mais difícil de fazer o exercício em casa e nem sempre a academia está disponível. O que fazer, doutor? Então, muitas vezes, Sheila, as pessoas acham que atividade física tem que ser aquela atividade física intensa da academia, o treino funcional, aquela coisa... A musculação, né? E, na verdade, o nosso organismo, que ele precisa estar o tempo todo em movimento, né? Assim como eu falei do carro, que de vez em quando ele precisa dar uma voltinha para... Então, uma caminhada também já... Caminhadas diárias ajudam muito, alongamentos. Hoje em dia a gente tem muitos vídeos educativos aí na internet explicando como é que faz alguns tipos de alongamento, respiração, manutenção de postura. Então, assim, alegar a falta de tempo, a falta de organização e as academias fechadas, hoje, assim, não é uma desculpa. A pessoa tem que se organizar para que dentro da rotina dela de vida diária, ela tenha um tempo para uma atividade física diária. Não precisa ser muito,
30 a 60 minutos por dia já é mais do que suficiente, não só para a prevenção de problemas de coluna, mas de outros problemas cardiovasculares, outros problemas de saúde em geral. É verdade, tem muitas pessoas também que às vezes não fazem os exercícios porque a gente acaba se acomodando a tantas coisas para fazer em casa e tal, e se dispersa, não. Mas é importante, aquela caminhada, 30 minutos diários, isso vai te fazer bem, não é mesmo, doutor? Exatamente. A gente também, uma outra coisa que a gente comentou um pouco, né, a gente falou muito sobre trabalho, home office, quem trabalha no computador, mas a população idosa também, a gente vê que aumentou a frequência de procura no consultório aumentou bastante dessa população. Porque os idosos como tem muita artrose na coluna, a artrose acaba diminuindo a circulação dos nervos e da medula espinhal ali. Então, quando a pessoa está em movimento, mesmo que esteja apertada, essa circulação ela é mantida, né? Mas quando a pessoa agora, com a diminuição de atividade, o idoso costumava ir na hidro 2 vezes por semana, ou eventualmente fazer um pilates, ou até mesmo caminhar ao redor da sua casa, sair no supermercado para fazer compra, etc. Com essa parada, com essa mudança de rotina, a perda de circulação, a falta de movimento ali, levou muitos desses pacientes que estavam numa condição clínica compensada a um quadro mais grave de evoluir com fraqueza, dores nas pernas e eventualmente até precisar de alguma intervenção cirúrgica. É verdade, até porque os idosos eles ficaram muito mais vulneráveis, todo mundo preocupado, né, porque era um grupo de risco grande, né, e não levava assim as pessoas para fora de casa, né. Vamos ter atenção, o exercício físico, como o doutor falou, dá sempre para adaptar e buscar sempre orientação de bons profissionais, de quem vai te ajudar no conhecimento para a condução do problema. Doutor, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso canal. Prazer é todo meu, é sempre um prazer estar aqui, conversar de assuntos nosso, muito bom, um grande prazer ter o senhor aqui, temos vídeos do doutor no nosso canal, você pode conferir. E é isso, gente, a gente fica por aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu quero ver vocês nos nossos próximos vídeos.